Então, vamos dar prosseguimento hoje ao nosso curso, China e Relações Internacionais, Ascensão Chinesa e Relações com o Brasil. Hoje nós teremos uma aula com o professor Fabiano Escher, que vai tratar um pouco sobre as questões agroalimentares na China contemporânea. Então, falando um pouquinho da formação, apresentando um pouquinho o professor Fabiano, ele possui graduação em Ciências Econômicas pela UniOeste, no Paraná, é mestre e doutor em Desenvolvimento Rural pela URGS, tendo feito parte de seu doutorado na China Agricultural University. Atualmente, o professor dá aula na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, professor, muito bem-vindo. Muito obrigado, Diego, obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês. Eu, assim, para começar de uma forma um pouco informal, vou contar um pouco a minha história pessoal de como eu cheguei, né, a estudar a China. Acho que as pessoas talvez se interessem por isso, porque, enfim, é um desafio, né? Eu sou filho de agricultor familiar, meu pai era um pequeno agricultor, né? E trabalhava com leite, tal. E eu tinha vacas de leite e tal. E eu era um menino que entregava o leite na casa das pessoas. Depois eu fui estudar justamente a agricultura familiar na minha região, ao sudeste do Paraná. Mas isso acabou me levando por uma série de preocupações teóricas e empíricas também, a entender que isso estava situado no mercado mundial, né, no sistema internacional. E comecei a estudar, enfim, temas de economia política internacional. Até que lá pelos idos de 2010, 2011, eu acho que foi, eu participei de um seminário internacional de desenvolvimento rural comparado na União Europeia, no Brasil e na China. E aquilo explodiu a minha cabeça. Eu fiquei pensando, nossa, a China realmente é uma coisa que, assim, a única coisa que eu sabia de China era os filmes do Bruce Lee, eu acho. E quando eu ouvi aquele seminário, aquilo realmente me deixou muito impressionado. Assim, eu pensei, eu tenho que seguir por esse caminho. E aí, a partir do meu doutorado, eu comecei a estudar justamente a minha pergunta era por que, em situações tão diferentes, tão diversas como a Europa, super desenvolvida, o Brasil, um país latino-americano, e lá na China, se fala de desenvolvimento rural, um fenômeno similar, uma dinâmica similar em situações tão diferentes. Então, fui fazer um estudo comparativo sobre as dinâmicas de desenvolvimento rural no Brasil e na China. Resumindo muito a ópera, o que eu encontrei é que, apesar das diferenças abissais entre os dois casos, o que tinha em comum era que em ambos os lugares, em ambos os países, as dinâmicas de desenvolvimento rural surgiam como respostas a o que eu estou chamando de questão agroalimentar. A questão agroalimentar era o grande motivador, o grande disparador da necessidade dos países terem que responder através de políticas, práticas de desenvolvimento rural, né, iniciativas de desenvolvimento rural. Então, isso foi basicamente a minha tese. Depois, quando eu já estava, enfim, atuando profissionalmente, fui convidado para uma pesquisa sobre, isso já nos anos 2017, 18, na UFRJ, com colegas aqui da Rural também, a preocupação em entender os investimentos chineses no Brasil. E tem muita pouca gente, agora já tem mais colegas olhando para isso, mas na época tinha muito pouca gente estudando a área de agricultura. As pessoas estavam muito mais no setor de energia, infraestrutura, e pouca gente estudava investimentos no setor agroalimentar em geral. Então a gente fez uma pesquisa juntando tanto a relação de comércio agrícola entre os dois países e os investimentos chineses no agronegócio brasileiro. Meio que nesse ínterim, aí eu comecei a estudar também os BRICS, que já era uma preocupação que eu tinha, mas acabei aprofundando, fui para a China também, fiz uma pesquisa lá sobre isso, e nos anos mais recentes, nos últimos meses, na verdade, eu também estou ingressando um pouco num tema que eu sempre gostei, mas não era exatamente minha área de especialidade, que era como a China se insere ou encara os desafios do desenvolvimento sustentável global. E aí eles têm um slogan importante, que é a ideia de civilização ecológica. Mas, assim, vou tentar resumir aqui em poucos minutos quais foram os principais achados dessa agenda de pesquisa, dessa trajetória que já tem mais de 10 anos, né? Então, assim, a primeira coisa seria
dizer que eu interpreto a situação atual do sistema agroalimentar chinês como um processo de deslocamento da questão agrária clássica, definida lá pelos clássicos do marxismo, quem aí já estudou um pouco de pensamento social, econômico, Lenin, Kautsky, Karin, Marx e Engels mesmo, né? A questão agrária não é uma teoria em si, mas ela é um grande campo com um conjunto de problemáticas, lá desde desses autores do final do século XIX até os bolcheviques dos anos 20. Eu tento atualizar essa literatura para o período presente, e eu chego à conclusão de que existem 3 grandes campos, 3 problemáticas principais que compõem essa questão agrária clássica, mas que se conforma, se desloca para uma questão agroalimentar contemporânea, porque esses caras eles estavam tratando de um período em que as sociedades eram basicamente sociedades agrárias, em que ainda os países estavam em transição para o capitalismo, sobretudo nos países em desenvolvimento, nos países periféricos, né? Que fora Marx e Engels foram os lugares onde todos esses outros pensadores refletiram sobre, né? E aí eu cheguei a meu referencial seria de que, então, você tem 3 problemáticas. A primeira problemática é a acumulação de capital, a segunda é a reprodução social, e a terceira é o poder político. Em relação à acumulação de capital, o principal traço hoje que demarca as tendências dominantes na agricultura chinesa é a formação de uma estrutura corporativa agroindustrial composta por 3 camadas de empresas oligopólicas, né, e uma camada de empresas não oligopólicas. Quais seriam essas empresas oligopólicas? Em primeiro lugar, são as empresas estatais centrais, que estão vinculadas diretamente ao Conselho de Estado chinês. Esse Conselho de Estado ele controla, as empresas tem todo um processo de fusões e aquisições muito dinâmico, tá? De concentração, conglomeração dessas empresas, mas em torno de 96 empresas de todos os setores estratégicos da China, sendo que 4 delas são muito vinculadas ao setor agroalimentar. Algumas são especificamente agroalimentares, outras têm divisões alimentares. Então, as principais são a Sinograin, que trabalha basicamente com a importação e exportação de grãos para o abastecimento interno. A CNADC também, que trabalha mais com a parte de pecuária, nesse mesmo sentido. Então, são mais, digamos assim, empresas voltadas para execução de políticas, seria a Conab aqui no Brasil, e depois tem 2 que são mais voltadas para o mercado mesmo, operam como se fossem corporações transnacionais de qualquer outro país, embora sejam subjugadas, subordinadas, obedecem às diretivas do Conselho de Estado e do Partido Comunista, no limite, né? Que são a COFCO, hoje é a Sinochem, né? Que é a principal empresa de química, que há algum tempo atrás adquiriu a Syngenta, né? Que foi a maior aquisição da história do capitalismo contemporâneo, e a COFCO, que é a maior empresa de manufatura de alimentos na China, de fabricação, de processamento de alimentos, e também se tornou já uma das maiores traders de commodities no mundo. Traders são as empresas que fazem, um país exporta grão para o outro, a trader é a empresa que faz toda a compra, aquisição, transporte marítimo, toda a negociação desses grãos no mundo. Então, em primeiro lugar, são essas 4 empresas. Depois, eles têm aqui, eu não vou entrar muito no detalhe, mas tem as chamadas fazendas estatais. Como o nome diz, né, eram áreas produtivas de relativamente larga escala, que já existiam desde antes do próprio processo de Revolução Chinesa, em 49. Elas foram formadas lá na era de Yan'an, do Partido Comunista, para quem gosta de estudar a história da Revolução Chinesa. Mas elas, nos anos mais recentes, né, nos últimos 10 anos, elas sobreviveram ao longo de todo o processo de constituição das comunas populares e depois descoletivização da agricultura chinesa, e nos anos mais recentes elas passaram por um processo de corporativização, e algumas se tornaram realmente grandes empresas que atuam no mercado internacional, que têm bases produtivas locais lá na China, mas que atuam em vários setores. E a terceira e mais importante, mas tão importante quanto as empresas estatais, seriam as chamadas Dragon Head Enterprises, ou empresas cabeça de dragão, que são empresas privadas,
mas que contam com muitas isenções fiscais, subsídios, créditos, patronagem do Estado para se constituir. Então, em inglês, eles usam até a expressão State Embedded Private Sector, o setor privado enraizado no setor público. Né? Hoje, as maiores empresas de produção de ração suína no mundo são essas chinesas Dragonhead Enterprises. As maiores empresas de abate de suínos no mundo são empresas Dragonhead Enterprises. Tanto que a China adquiriu, né, uma empresa americana, a Smithfield, e hoje se tornou uma dessas empresas, Dragonhead se tornou a maior empresa de suínos do mundo. E a China produz e consome cerca mais de 50% dos suínos, da carne de porco no mundo. E ainda teria uma quarta camada não oligopólica, que seriam empresas, pequenas e médias empresas locais, enfim, que é um Laoban, lá um chefe, um patrão, que consegue também recursos, arrenda a terra dos camponeses e produzem uma escala um pouco mais estendida, em comparado com o tamanho da escala chinesa, que é muito pequenininha, mesmo para Santa Catarina, ali, que vocês estão na UFSC, né, que é uma agricultura familiar, basicamente de pequena escala, ainda assim seria um latifúndio lá na China. Né? Mas essas empresas, pequenas e médias empresas, elas conseguem arrendar terras e fazerem fazendinhas um pouco maior, diria assim, em média de 20 hectares, alguma coisa assim, que é grande lá. Enfim, em segundo lugar, viria a questão da reprodução social. Reprodução social tem dois aspectos principais. Primeiro é a transição nutricional e a formação de novas dietas vinculadas à situação de classe dos consumidores urbanos. Então, as pessoas, mesmo os consumidores de origem mais pobre, ou os de classe média, ou eventualmente os mais ricos, conforme tem havido um processo muito intenso de urbanização, acompanhado de crescimento da renda na China, isso tem alterado a composição das dietas das pessoas. As pessoas já não comem mais só grãos, arroz lá, né, que é meio aquela coisa tradicional que a gente imagina que o chinês come arroz, né? Mas as dietas hoje estão muito mais diversificadas, incluindo, e aqui o fato mas o mais importante, é o consumo de carne, né? A carnificação das dietas. E, por outro lado, a contraparte disso seriam as transformações no âmbito rural. Historicamente, pelo menos desde o processo revolucionário, a China é conhecida por ter uma agricultura basicamente camponesa. Só que esse campesinato do estilo comunista, né, formado lá nos anos 50, 60, 70, durante a Revolução Cultural e tal, com os mundos populares, ele já não existe mais. Primeiro porque ele foi descoletivizado ao longo da era do Deng Xiaoping, e nos anos mais recentes, com essa entrada de empresas de agronegócio no setor rural, né, há uma tendência de integração desses camponeses ao processo dessas empresas. Imagina, sei que não são todos os alunos são de Santa Catarina, mas imaginem, por exemplo, essas empresas de produção de frangos e suínos aí em Santa Catarina. É uma coisa parecida, tem a agricultura de contrato, sistemas de integração, né? Os agricultores chineses também fazem isso. Então, está havendo um processo de diferenciação social do campesinato chinês. Existem hoje vários, não vou entrar aqui nos detalhes, mas vários segmentos diferenciados dentro do campesinato. Não é mais um campesinato unitário. Por isso, até eu gosto de falar de uma agricultura familiar cada vez mais comercial mesmo, e segmentada. Por fim, o terceiro elemento é que esses dois primeiros, tanto a mudança no regime de acumulação, como nos padrões de reprodução social das classes urbanas e das classes rurais, se reflete em mudança na própria composição do poder político na China. Porque, por um lado, essas empresas estatais e mesmo essas Dragonhead Enterprises privadas, o governo incentiva elas para ir para fora, para fazer investimentos e adquirir mercadorias e matérias-primas no exterior. Isso dá mais poder para o Estado chinês, né? E, ao mesmo tempo, dá maior influência para essa burguesia chinesa dentro do próprio poder, do próprio Estado, né? Por outro lado, ao desenvolver essas pequenas e médias empresas, isso também gera pequenos capitalistas, digamos assim, capitalistas de pequeno porte, que tem poder regional também, que no nível das aldeias, dos condados, das vilas, exercem um poder local. E se integram com os comitês do partido, eventualmente com toda a burocracia, enfim, participam do poder. Enfim, tudo isso altera o próprio funcionamento do Estado. Eu não quero dizer aqui
que a burguesia está dominando o Partido Comunista ou o Estado chinês. Não é isso, pelo contrário, acho que é até mais o outro lado. Mas demonstrar só que há uma via de mão dupla aqui, né? Não existe uma coisa chapada, assim, de que o Partido Comunista manda e o resto obedece. Existe uma mediação entre esses dois processos. Bom, aí o que a gente... Além disso, só mencionar que, a partir desse processo, a China tem duas diretrizes básicas de política pública. Então, portanto, no setor, digamos assim, hoje a China tem uma política de segurança alimentar que a gente pode chamar de autoconfiante, que ao mesmo tempo em que se abre ao mercado mundial, por exemplo, para comprar soja aqui no Brasil, né, ela, ao mesmo tempo, exerce um nível de controle, porque ela tem empresas estatais que buscam isso, ela não confia no livre mercado, né? E, ao mesmo tempo, ela liberaliza alguns produtos, como é o caso da soja, e, em alguma medida, o milho, mas ela depende de bases internas, ela confia em bases internas para a produção do arroz, do trigo, da própria carne suína que ela consome, enfim. E um outro aspecto interessante é uma política de desenvolvimento rural. Hoje a China tem uma política chamada a Nova Estratégia de Revitalização Rural, que foi difundida pelo Xi Jinping, né? Aqui eu não vou entrar no detalhe, mas é uma grande política de desenvolvimento rural que é pouco falada aqui no Ocidente, mas ela é basicamente a contraparte interna, ela tem a mesma importância para dentro da China que a Belt and Road Initiative tem na política externa chinesa. Então, olha o nível, é uma política de alto nível mesmo. Agora, como isso se reflete nas relações com o Brasil e com a América do Sul, né? Assim, a China se tornou já nos anos, final dos anos 2000, aí, né, a maior parceira comercial, a maioria dos países sul-americanos, incluindo o Brasil, né, que basicamente exporta produtos primários, commodities primárias, e importa produtos industriais da China, né? E os investimentos diretos são igualmente focados em matérias-primas da agricultura, do setor mineral, de mineração, né, do petróleo, energia, o que tem levado muitas pessoas a utilizar o termo que se constituiu na América Latina, um consenso de Beijing, de controle dos recursos naturais na região, né? Um pouco em uma ironia com a ideia do consenso de Washington, que predominava até pouco tempo atrás. A dinâmica daquilo que eu chamo de complexo soja-carne Brasil-China encapsula essa tendência. A China, como principal polo importador desse complexo, experimenta, como eu disse antes, uma transição nutricional, mudanças nas dietas, né, das classes rurais e urbanas, devido ao aumento do consumo de proteína animal, sobretudo porco, a reestruturação na pecuária, né, na produção pecuária, a concentração das indústrias de carne e ração, devido a esse aumento na renda per capita, urbanização, a afluência de uma nova classe média. Isso no lado brasileiro, que é o principal polo exportador, junto com os Estados Unidos e em menor medida a Argentina, mas o Brasil é absolutamente o principal, já desde 2011, se eu não me engano, ocupa o primeiro lugar direto e nas importações chinesas, né, com uma parcela bem maior que inclusive dos Estados Unidos, que é o segundo lugar, e historicamente era o primeiro. Então, está experimentando uma expansão da área plantada de soja, da quantidade produzida e da exportação de soja. Hoje, quase 60% da área agriculturável do Brasil é ocupada por soja, né? Todos os anos, né? Claro, isso é uma lavoura temporária, né? Então, isso reforça o poder político e econômico da burguesia do agronegócio brasileiro, né? Por outro lado, além da relação comercial, a China tem buscado consolidar esse processo através de, primeiro, tentaram fazer aquisições de terra aqui no Brasil, que não deu muito certo, e depois eles partiram para fusões e aquisições de empresas de agronegócio aqui na América do Sul, no Brasil em particular. Então, numa estratégia muito assertiva, porém flexível, de entrada de empresas chinesas do agronegócio, como a COF, que foi a principal, né, que adquiriu a Nidera e a Noble Agri, que não são empresas brasileiras nem latino-americanas, a Nidera é holandesa e a Noble é de Singapura, baseada em Singapura, mas que tinham os ativos principais aqui no Brasil e nos outros países do Cone Sul, né, e se tornaram os principais traders de commodities agrícolas do mundo. Estão entre as 5 maiores hoje. Historicamente eram as ABCD, as 4 grandes, hoje são as ABCCD, né. Contudo, em face dessa, como eu posso dizer, relativa dependência de 2 países para suprir uma matéria-prima-chave, que é a soja, né,
e diante de toda essa competição geopolítica, comercial, tecnológica, né, com os Estados Unidos, a China tem lançado novas estratégias agroalimentares que variam desde buscar maior controle sobre as cadeias de valor e diversificação de supridores, né? A China tem buscado outros países para suprir soja também, tem buscado fazer um plano de revitalização da soja na região nordeste da China, que é a principal área de produção de soja não transgênica na China, tem lançado, como é que posso dizer, diretivas para reduzir o consumo de carne, ou para não aumentar muito, né? Reduzir o desperdício de alimentos e reduzir a quantidade de proteína, né, crua, de torta de soja, para fabricar a ração na China, né, a ração de suínos. E, além disso, ela tem lançado inovações radicais, como, por exemplo, produzir proteína que se usa como ingrediente de ração a partir da fermentação do monóxido de carbono que sai das chaminés das fábricas. Essa é uma coisa que ainda eu estou investigando como que funciona o detalhe disso, né? Mas é uma coisa absolutamente fascinante, assim, né? Muito disruptiva. Avanços nas chamadas, como é que chama? Proteínas alternativas, incluindo carne de laboratório feita com bioreator. Avanço em agriculturas de clima controlado, sendo que o caso mais interessante nesse sentido, mais abismal assim também, são a construção de chiqueirões de 26 andares, inclusive com elevador dentro para os suínos e tal, ar-condicionado, é uma loucura. Nesse sentido, embora a segurança alimentar seja um tópico-chave para a parceria estratégica global Brasil-China, a sua relação de comércio e investimentos do setor agroalimentar no contexto sul-americano, né, tem que citar também o caso da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, que eu não vou entrar aqui no detalhe, mas só mencionar, né, segue um padrão muito preocupante do que a gente tem chamado de especialização regressiva, que inclui a reprimarização da nossa cesta de exportação, né, desindustrialização relativamente, mesmo dentro do setor de agronegócio, da produção e da estrutura de emprego e da capacidade de agregação de valor, e aquilo que o pessoal que estuda cadeias globais de valor chama de downgrading, ou rebaixamento, tanto no âmbito econômico, social e ambiental, da inserção do Brasil nesses. Isso é assim, a coisa que deixa a gente mais indignado e preocupado, né? Que em vez de a gente estar cortejando com a China como a gente ganhar, por exemplo, aquilo que o pessoal da teoria Sistema Mundo chama de um desenvolvimento a convite, a gente está tendo que se preocupar em não reproduzir novamente, já está reproduzindo de fato, uma nova situação de dependência ou uma estrutura do tipo centro-periferia, com fortes contradições ambientais, mesmo que a gente não caracterize necessariamente a China como uma potência imperialista, né? Então, é uma coisa preocupante e que exige uma agenda de pesquisas e muitos estudos para a gente conseguir esclarecer e compreender melhor esse processo. Bom, encerro por aqui e agradeço a atenção de todos.